Fala galera, TV Vasco Show aqui, sem enrolação, vamos a mais notícias do Vascão, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Tempestade na Colina e Barca vai levar alguns jogadores e o artilheiro Vegetti quer ganhar salário de estrela. A diretoria do Vasco começou a movimentar o planejamento para 2025 e alguns jogadores estão tomando novo rumo. Emerson Rodrigues não agradou e será devolvido. Portanto, já é carta fora do baralho e não mais vestirá a camisa do Vasco. Vegetti quer aumento de salário e recebeu propostas de rivais para ganhar 1 milhão por mês, sendo do Internacional e do Boca Juniors da Argentina. Será difícil mantê-lo por este salário. Léo Pelé teve atuações inconstantes e tem sido criticado pela torcida, mas tem sido procurado por outras equipes e o Vasco já decidiu que vai vendê-lo ou troca-lo por outro jogador. 5 meses depois de deixar o Inter Miami, Emerson Rodrigues pode estar voltando aos Estados Unidos. Emprestado por 1 ano ao Vasco na última janela de transferências em julho, o atacante jamais se afirmou no Rio de Janeiro. A agência RTI Sport apurou que o Vasco já procurou os dirigentes do clube norte-americano a fim de antecipar em 7 meses o final do empréstimo e devolver o jogador. Isso porque Emerson Rodrigues está fora dos planos do clube para 2025. Conforme o acordo entre os clubes, previa a opção de compra de 80% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de dólares, 15,1 milhões de reais na cotação atual no fim da cessão. Além disso, o Vasco bancou integralmente o salário do atleta, na casa dos 250 mil reais mensais. Ainda segundo apurou a reportagem, o Vasco tentar se livrar de alguns jogadores para aliviar a folha salarial. A devolução ao Inter Miami, clube com o qual o atleta tem contrato até o fim do ano que vem, foi a solução que imediatamente surgiu. A temporada de Emerson Rodrigues com a camisa cruz-maltina acabou sendo decepcionante. Ele disputou 21 partidas pelo clube. Foram 11 como titular e em 10 oportunidades saiu do banco de reservas. Nesse meio tempo, marcou 2 gols e fez uma assistência. Caso retorne ao Inter Miami, o atacante colombiano dificilmente permanecerá. No começo deste ano, ele procurou a diretoria e pediu para ser emprestado, porque não teria espaço para jogar em um time que tem Lionel Messi e Luís Suárez como titulares do ataque. Ele, então, acabou sendo emprestado em sequência ao Milionários e Vasco. Assim que o retorno antecipado for sacramentado, o Inter Miami tentará emprestar o jogador, de 24 anos, uma vez mais, possivelmente para um clube da América do Sul. Léo desperta interesse de outros clubes e Vasco deve negociá-lo. Mesmo fazendo uma temporada abaixo com a camisa do Vasco da Gama, Léo está em alta no mercado e pode deixar o cruz-maltino. O zagueiro Léo Pelé do Vasco interessa a outros clubes do futebol brasileiro para a temporada de 2025. Dono de contrato com o cruz-maltino válido até o fim do ano que vem, o defensor já despertou o interesse de equipes como Fortaleza, Bahia e Atlético PR. Embora o zagueiro siga vinculado por mais uma temporada, a diretoria está disposta a negociar diante de alguma oferta vantajosa. Em seu primeiro ano, Léo Pelé teve boas atuações pelo Vasco após deixar o São Paulo. O nível de seu futebol e a personalidade chegaram a lhe valer o posto de capitão da equipe. Mas em 2024, o futebol do jogador caiu de produção e as críticas da torcida aumentaram muito. Assim, o zagueiro viu seu futuro no cruz-maltino ameaçado. Léo Pelé chegou, há pouco, aos 100 jogos com a camisa do Vasco. Nestes, marcou 3 gols pelo clube. Aos 28 anos, ele já soma passagens por clubes como Fluminense e São Paulo. No Brasileirão deste ano, o zagueiro vascaíno disputou 30 partidas. Jornalista revela insatisfação de Vegetti sobre tratativas por reajuste salarial no Vasco. O atacante Vegetti recebe 578 mil reais mensais e tem sondagens para ganhar mais do que o dobro no Vasco da Gama. Entre os problemas a serem resolvidos pela diretoria do Vasco para a remontagem do elenco, há um que, pela relevância, deveria já ter sido resolvido: a situação de Vegetti. O centroavante argentino de 36 anos, artilheiro da Copa do Brasil, com 7 gols em 10 jogos, e 12 em 35 partidas do Brasileiro, viaja hoje para Buenos Aires insatisfeito com o tratamento dado à discussão sobre seu pedido de reajuste salarial. Ele tem mais 1 ano de contrato, mas se acha merecedor de aumento. Pablo Vegetti recebe 578 mil reais mensais e tem sondagens para ganhar mais do que o dobro. No Corinthians de Ramon Dias, por exemplo, é o nome da vez para substituir Yuri Alberto, no caso de uma transferência. Outros clubes monitoram o passo a passo da situação de Vegetti, que tem a 4ª maior remuneração do elenco vascaíno.
Hoje está atrás de Coutinho, Payet e Jair, mas recebe menos do que goleadores dos principais rivais, geralmente entre R$700 mil e R$1,5 milhão. Esta discussão é relevante porque não é fácil achar jogadores com aproveitamento semelhante ao do Pirata Vascaíno em finalizações, mas não é dos mais virtuosos. E como não ataca o fundo, não favorece as ações dos meias para a criação de jogadas. No entanto, cansou de decidir jogos difíceis em bolas altas, tem carisma e se entende bem com as principais referências do elenco. Em 2023, fez 10 gols em 21 jogos, 1.795 minutos. Este ano, atuou por 4.615 minutos, com 23 em 57 partidas. Numa de suas recentes coletivas, o presidente Pedro Paulo disse achar justa a pretensão de Vegetti, mas lembrou que há um contrato em vigor. E com inteira razão, alegou que valorizá-lo pelo grau de eficiência permitiria falar na redução de salário nos casos de jogadores em má fase. Não é um caso tão simples, ainda mais com o assédio de clubes que irão se reforçar para disputar a Copa Libertadores e o Mundial da FIFA. Talvez seja mais vantajoso para o Vasco proteger e valorizar o ídolo. Independentemente do cenário de incertezas e da ausência de um treinador, o clube terminou o ano dentro das metas propostas em 2023. Chegar às fases finais do Estadual e da Copa do Brasil e ficar entre os 10 primeiros da Série A de 2024. O elenco tem carências, mas a manutenção das principais peças, somada à contratação de um zagueiro de qualidade e ao aproveitamento dos destaques da base, já seria um avanço para o primeiro semestre de 2025. Vejamos.